Olá, você espectador da TV Viking, é um prazer tê-lo aqui conosco e hoje você conhecerá a trajetória de Rodrigo Teles, diretor da Abrad. Sabe o que é a Abrad? Você saberá agora. Rodrigo Teles, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui conosco para falar um pouquinho da sua história e contar um pouco da Abrad. O que é a Abrad? Bom, primeiro, Henry, obrigado pelo convite de estar aqui hoje. É um prazer. É sempre um prazer contar um pouco do que eu faço, um pouco da minha história. E a Abrad ISP, né, nós estamos falando aqui do interior de São Paulo, é a Associação Brasileira dos Agentes Digitais do Interior de São Paulo. O que é um agente digital? Ok, um agente digital é toda empresa ou profissional liberal que trabalha de alguma forma com conteúdo digital, seja desenvolvendo um site, desenvolvendo conteúdo para a internet, desenvolvendo vídeos para a internet. Todo esse conteúdo sendo digital, indo para a internet, ele é um possível candidato a fazer parte da associação, da Abrad. Quantas empresas tem no Brasil hoje na área digital? Nossa, esse número ele aumenta a cada mês, né? É impossível dizer precisamente o número de pessoas que trabalham com isso, porque geralmente isso é quantificado pelo tipo da descrição do CNPJ dessas empresas. Ah, tá, o KNAI. O KNAI. E muitas delas não estão enquadradas como digitais, ainda são empresas do offline, que a gente diz, né? São empresas ainda de publicidade. Por exemplo, então, uma agência de publicidade que faz marketing digital, ela é uma empresa online ou uma empresa offline? Ela é os dois. Tá. Só que aqui existe, inclusive, Você tocou, inclusive, num problema. Como que é o tributo disso? Por exemplo, eu tenho empregado, eu tenho uma agência de propaganda e começo a fazer produtos digitais. Para eu pagar para o meu colaborador, eu pago ele em cima do sindicato de marketing, de propaganda e publicidade, ou eu pago ele em cima da área digital? Como que a Abrad cuida disso? Você falou, como eu disse, você falou de um problema, tá? Esse é um problema atual que está sendo discutido, inclusive, dentro da Abrad, porque quem é do offline, né, da publicidade convencional, está em um sindicato. Sim. Né, recolhe seus impostos de uma forma. Né, inclusive tem lá algumas associações que cuidam só desse mercado. Quando ele começa a produzir conteúdo digital, obrigatoriamente ele também precisa participar de outro sindicato. Sim. Né? Então, existe inclusive uma discussão dentro da Abrad de que, na teoria, ele precisa abrir outro negócio para ter o digital. Gente tá? do céu. Mas essa é uma discussão ainda nova. Né? Digamos que o digital no Brasil ele ainda é bebê. Tá, mas quando fala que é bebê, Rodrigo, a gente segue qual país como referência de tecnologia, de avanço, até para poder entender quando vê essa confusão, essa área cinzenta entre as duas empresas, né, digital, online e offline, qual país que a gente segue para poder copiar a legislação e falar, poxa, a gente vai caminhar para esse negócio? Qual que é o caminho que a gente está seguindo? Estados Unidos. Estados Unidos é a referência. Estados Unidos e Europa. A internet deles é muito mais rápida que a nossa. Sim, não é a melhor, tá? Existem outros países que têm internet melhor que os Estados Unidos. Melhor que os Estados Coreia, Unidos. Japão também é melhor. Existem alguns países muito melhor. E aí, quando você toca no assunto qualidade da internet, é onde a gente sofre bastante também aqui no nosso país. Tudo envolve internet. Por exemplo, para assistir TV, Netflix, para eu poder baixar um jogo, para eu conversar num bate-papo, num Skype ou coisa que o valha, eu preciso ter uma banda maior. Então, é óbvio que se o país tem uma banda larga, você tem mais facilidade com isso, você compra mais equipamentos para poder navegar. Numa residência de 5 pessoas, tem 5 celulares conectados na rede, tem mais 5 notebooks, tem os tablets, então rede lenta é complicada. De quem depende ter uma rede melhor no Brasil? A Abrad ajuda nesse sentido de fazer lobby junto ao governo? Como que é o papel da Abrad nesse tema? Tá, a Abrad ela não atua nessa vertente, no que diz respeito à qualidade da internet. Ela participa até de algumas discussões junto com o comitê gestor aqui no Brasil, mas ela não se envolve nesse meio. Né? Mas a qualidade da internet no nosso país ela é um principal influenciador da velocidade com que algumas tecnologias caminham aqui dentro do Brasil. Como, por exemplo, você deu o exemplo do Netflix. O Netflix ele não consegue crescer na velocidade que ele gostaria dentro do Brasil por causa das nossas deficiências na infraestrutura. Então, para o Brasil ficar mais forte, mais rápido e ficar igual um país de primeiro mundo, que a gente sempre fala que quer ser um país de primeiro mundo, depende ainda de infraestrutura, é isso? Sim, totalmente de infraestrutura. E eu digo infraestrutura desde a internet que chega na residência ou na empresa por cabo ou por rádio até na internet que a gente recebe no nosso smartphone.
E a telefonia também está nessa esteira, né? A telefonia também está nessa esteira. Porque a telefonia no passado, a telefonia era o orelhão. Quem tinha dinheiro tinha telefones alugados. Para quem não conhece, as pessoas... Igual você aluga um carro, aluga uma casa, você alugava um telefone fixo também. E depois... Hoje não é mais assim. Quer dizer, eu faço ligações por IP e faço ligações pelo WhatsApp, por exemplo, gratuitas. Okay. Então, isso tem a ver com a internet. Isso tem totalmente a ver com a internet, Henry. A tendência de todas as coisas, né? Eu costumo dizer isso em algumas palestras que eu dou, que a tendência é que todas essas coisas vão parar para dentro de um computador. Tá. Seja o nosso smartphone, que hoje é um computador muito mais potente do que os mainframes, do que mais antigos, né? E você tocou num ponto bastante interessante, que é a telefonia. Né? Eu também tenho uma empresa na área de telefonia, mas é telefonia IP. Porque lá em 2005, a gente visitou Chicago, Boston, e a gente viu que eles estavam falando de telefonia IP lá. Eu falei, que raio que é isso? Só 10 anos atrás. 10 anos atrás. E assim, hoje o Brasil está no mesmo estado que os Estados Unidos estavam em 2005, no que diz respeito à telefonia IP. Gente. Então assim, é outra tecnologia que não consegue avançar tanto no nosso país devido à nossa precária infraestrutura na área de redes, na área de internet. Então, a tecnologia no nosso país nos segura, nos emperra. Eu me lembro que um colega dizia que na Inglaterra ele já fazia consulta com o médico, isso há 10 anos atrás, 9 anos atrás, consultas com o médico via Skype. Hoje eu faço mentoria por Skype e acho que isso é super moderno. E há 10 anos atrás se fazia consulta médica ou com analista, ou psicólogos, via Skype. Então tem a ver com a tecnologia, que o Skype há 10 anos atrás no Brasil não funcionava, não tinha rede para isso. Correto. Você chegou na Abradee como diretor da Abradee regional e cuida do interior de São Paulo, precisamente a região de Ourinhos e algumas cidades circunvizinhas ali, Santa Cruz do Rio Pardo, etc. Mas como que você começou? Como que você entrou na Abradee? Você já trabalhava com tecnologia, você falou agora sobre IP. Como que foi essa trajetória, Rodrigo? Tá, a minha história, ela sempre está relacionada com a tecnologia da informação, né? Desde moleque eu desmontava rádio para ver como é que ele funcionava. Obviamente que depois não funcionava direito quando montava. Sobrava peça. Né? Sobrava peça. Então eu sempre tive essa... Eu sempre fui nerd, digamos assim. Sempre fui nerd, sempre gostei da tecnologia. No passado, nerd, ou CDF, né, que é o cabeça de ferro, para quem não sabe, era um chamamento pejorativo. Hoje é um elogio, né? Hoje é elogio. Chamado de Zuckerberg, de Jobs, é um elogio, um nerd. Tanto que a revista Administradores, há muitos anos atrás, lançou uma capa dizendo que os nerds seriam os novos donos do mundo. Então, hoje isso não é mentira. Não está muito longe disso, né? Então, antes ser nerd era algo pejorativo, hoje é legal, hoje é bacana ser nerd, né? Mas assim, eu sempre tive esse veio na área da tecnologia, então foi a área onde eu estudei, foi a área onde eu construí carreira. Você estudou que curso? Tecnologia? Eu cursei curso técnico só na área de analista de sistemas. Análise de sistemas. Análise de sistemas. E dali eu segui carreira nessa área. E aí eu fundei uma empresa na área de tecnologia há 12 anos atrás, aqui no interior de São Paulo, em Ourinhos. Qual era o nome? O nome dela ainda é Devel Sistemas. A empresa trabalha hoje na parte de telefonia IP. Qual foi o período mais difícil que você passou enquanto empreendedor nessa empresa que você falou, a Devel? O período mais difícil que eu passei foi agora em 2012. Há 3 anos atrás. Há 3 anos atrás, porque assim... hoje, olhando para trás, eu consigo ver o quão quadradinho eu era antes de 2012. Por quê? Como que você se via? Você se via como uma cabeça de empregado ou como uma pessoa que só olhava o seu espaço e não entendia a empresa como um todo? Como que você se percebia, olhando hoje, óbvio, né? São as duas últimas partes que você falou. Na minha cabeça, eu achava que eu ia fazer a minha empresa crescer de trás da minha mesa, de trás do meu computador. Era só assim apertando botões. Apertando botões e dando ordens. Era assim que eu achava que era ser um empreendedor, que era ser um empresário, e é assim que eu achava que eu ia crescer minha empresa. E aí teve um clique, teve um clique ali, obviamente que esse clique varia de pessoa para pessoa, o que é que leva ela a ter esse clique, né? No meu caso, foi um seminário que eu participei do Sebrae chamado Empretec, e ali eu tive um clique e falei, poxa, é muito mais do que isso. E aí foi interessante que uma das coisas que eu precisava trabalhar, que o seminário me disse que eu precisava trabalhar, era o meu network. E aí eu falei assim, poxa, quem eu conheço, com quem eu converso sobre esse ambiente
empreendedor. Pô, eu converso com a minha esposa, eu converso com o meu irmão, mas eles não são. E aí eu falei assim, pô, tem alguma coisa aqui que não está certo, né? E aí foi interessante que hoje eu entendo que quando a gente se predispõe a fazer alguma coisa, essas coisas chegam até você. E aí foi interessante que na semana seguinte eu recebi um telefonema de um amigo que eu já não via há um bom tempo, me convidando para participar de um jantar de final de ano da Abrad. Eu falei, mas o que é a Abrad? A Abrad é assim, 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 mas vai lá que você vai conhecer melhor. E eu fui para esse jantar, lá reencontrei, conheci outras pessoas, né? E aí comecei a me relacionar, me associei à Abrad, e aí comecei a participar das reuniões de associado, e em algum momento o presidente da Abrad me convidou para ser diretor da Abrad na região. Eu falei, pô, mas diretor? Tô vendo que você está com vontade de fazer, está com vontade de conhecer pessoas, e aí foi como tudo começou. Duas histórias aí, né, Rodrigo? Primeiro, a história de você ter uma autocrítica, né? Você perceber que aquilo não era confortável. Depois, você precisou fazer relacionamento para conhecer gente. O nome que se dá para isso é solidão do poder. Você chega num momento que você não tem mais com quem discutir. A sua mãe, sua mulher, seus amigos, eles te aconselham pelo coração, eles querem o melhor para você. Só que não quer dizer que eles estão tecnicamente corretos. E aí você precisa buscar gente técnica. Uns procuram mentores, outros procuram escolas. Meus clientes, eles vêm, eu peço para que eles façam o Empretec, quem não fez ainda, porque o Empretec, o Empretec, para quem não conhece, ele é do Sebrae, ele é um programa de ensino, de instrução para empresários, que veio da ONU. Então, é um projeto mundial fantástico, que ele pega várias vertentes técnicas e comportamentais para ajudar um gestor. Então, quando eles chegam no escritório ou chegam até mim, eles já passaram pelo Empretec, estão mais maduros psicologicamente, empresarialmente, e aí você consegue modelá-lo, lapidá-lo melhor. E aí, quando você vai até esse grupo, descobre que as suas dores não são só suas dores, todos têm as mesmas dores, você divide um pouco esse sofrimento, essa vida de empreendedor, para que você possa se redirecionar. E quando você fez isso, em 2013, redirecionou, o que você percebeu enquanto empresário? A primeira coisa que eu percebi... O que precisava o Rodrigo para crescer? O que faltava ali? Olha, hoje eu vejo como 3 ingredientes básicos, né? O ingrediente número 1, network, ou seja, você precisa ter outras pessoas que são do seu meio, que fazem coisas que você quer fazer ou que você já faz, para você conseguir trocar experiência, para você aprender. Né? Networking, gente, é rede de relacionamento, é você se relacionar. Como que você faz seu networking? Você então participa de congresso, você comentou de um congresso, comentou sobre como você se relaciona com as pessoas. Como mais você faz networking? Bom, foi interessante porque eu fiz até uma palestra recente, onde eu precisava falar sobre networking, de como eu era antes e como eu sou hoje, né? E aí foi interessante que antes de 2012, né, eu deveria ter 3, 4 pessoas que eu conhecia. Se relacionava. Falava sobre negócios. Que falava sobre negócio. E aí eu fiz essa conta 3 semanas atrás, hoje eu tenho 84 pessoas com quem eu me relaciono. E aí eu falei, poxa, é um crescimento muito, mas muito expressivo, não sei nem medir isso em percentual. E o ganho que isso me trouxe, não só no ganho que eu digo financeiro, como empresário, mas a qualidade das pessoas que eu conheci, os amigos que eu fiz e que, acima de tudo, me ensinaram muito. Mas eu aprendi muita coisa que, assim... E 2012 está aqui, não tem tanto tempo assim. Okay. Eu olho para trás e vejo a quantidade de coisas que eu aprendi. Bom, então networking é uma ferramenta. Então, ficou claro isso. E é o primeiro pilar. Qual o segundo pilar que você enxerga para que tenha tido esse crescimento, essa sua mudança de perspectiva enquanto empreendedor, Rodrigo? Tá, o segundo pilar, Henry, foi definição de metas. Eu descobri que eu achava que eu tinha metas, eu não tinha. Né? E o terceiro foi acompanhamento sistemático dessas metas, que não adianta definir, mas não acompanhar. É só teoria, não é prática, né? Exatamente. Quer implantar. As empresas, elas têm todo um programa, um planejamento fantástico, mas não colocam em prática. É muito parecido para você que está em casa, o teu espectador aí da TV Viking, lembrar da meta. A diferença clássica entre meta e objetivo é que o objetivo, ele é abstrato. Né? Então, quero ser feliz. O que é ser feliz? Quando você fala em meta, e falou bem o Rodrigo, a dica é, meta tem que ter número. Então, eu quero comprar um carro. Meta, qual carro é, quanto custa, quantas prestações, qual a taxa de juros, quando começa a pagar, quando você pega o veículo. Então, isso é meta. E para regime também. Eu quero emagrecer. Quanto? O máximo possível. Não tem número. Quando eu falo número, aí eu preciso organizar. E não é só a meta em número, eu preciso também ter o prazo para isso.
né? Então, eu quero chegar numa viagem em 5 horas, eu preciso calcular. Não adianta querer correr no final. Não dá para emagrecer tudo na última semana do verão. Não adianta. É organizar a meta, é isso, né, Rodrigo? Organizar essa meta e acompanhar dia a dia, semana a semana, se o que você se propôs está acontecendo. E, obviamente, aí você chega lá. É isso aí. É isso? É isso então, aí. A dica para você é networking, meta e acompanhar essas metas. Gente, dica de quem trabalha na área digital, quem dirige a Abrad, quem conhece esse mercado como ninguém. E o mais importante, que saiu de uma situação desconfortável lá atrás, conseguiu ter uma reflexão espetacular, olhar para o espelho, que é muito difícil, você olhar para o espelho e perceber, gente, eu enquanto empresário posso ser muito melhor e muito maior. Rodrigo, foi um prazer ter você aqui. Parabéns por você e pelo sucesso seu na Abrad. Desejo muito mais sucesso. E que a gente tenha uma banda larga nesse país decente aí. Em casa está com 2 mega ainda, precisa melhorar esse negócio. Precisa melhorar. Bom? Foi um prazer, sucesso para você. Igualmente. E até a próxima você. TV Viking, a TV do empreendedor inteligente.